E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sem Foco. Meu nome é Luan, eu sou engenheiro eletricista e no vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre aterramento, mais especificamente sobre a importância da resistividade do solo em projetos aí de malhas de aterramento e subestações de alta tensão. O que é que a resistividade do solo contribui, por que é que ela é importante, porque a gente precisa fazer a medição da resistividade do solo. Queria falar um pouco sobre isso aqui hoje, beleza? Então, bora lá para o vídeo. Então, pessoal, toda subestação precisa ter ali o seu sistema de aterramento, que é uma malha de aterramento composta por todos os cabos, conexões, hastes e elementos que compõem ali o eletrodo de aterramento. E esse aterramento, ele tem algumas funções que são muito importantes, ali dentro da subestação, cumprindo esse papel de aterramento. A primeira delas é a baixa resistência de aterramento. Então, a malha de aterramento ali da subestação, ela precisa garantir que aquele aterramento tenha um baixo valor de resistência. Isso porque o valor da resistência de aterramento vai influenciar diretamente aí no final no escoamento das correntes que vão para a malha, das correntes de falta, correntes de fuga que vão para a malha de aterramento e também nos potenciais perigosos, principalmente aí a gente falando de tensões de toque e passo. Então a malha da subestação ela precisa ter baixa resistência de aterramento. Esse aterramento ele também precisa manter, como a gente falou, tensões de toque e passo em níveis aceitáveis. Então quando a gente faz o projeto da malha de aterramento, a gente faz ali a estimativa do valor máximo do potencial de toque e passo admissível, e aí a gente compara com os potenciais que são gerados pela malha. E aí esses potenciais que são gerados ali na malha, que a gente está projetando, eles precisam ser ali inferiores a esses valores máximos que a gente estima lá também no projeto. Então tem um valor de referência que eu vou calcular e a minha malha que eu estou projetando precisa ter potenciais inferiores ali. Com isso eu garanto que essa malha está ok, que ela está bem atendida, que ela está bem projetada. O aterramento também é importante para o sistema de proteção. Instalações aí com neutro aterrado, instalações onde você tem a presença do aterramento, onde o sistema é aterrado, é permitida ali a circulação da corrente de curto. É diferente dos sistemas isolados, onde você não tem aterramento, que não tem corrente de curto, a proteção é feita de uma forma diferente. Normalmente, a proteção feita em sistemas aterrados, com neutro aterrado, sistemas onde há circulação de corrente de curto, normalmente a atuação da proteção é mais rápida, diferente aí desses sistemas isolados, onde você tem que fazer uma outra filosofia de proteção. Então, o aterramento ele também acaba sendo importante para isso. Também no escoamento de descargas atmosféricas, naturalmente aí quando um raio cair lá na subestação, a gente precisa ter ali um sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Eu preciso ter hastes para raios, eu preciso ter cabos para raios e essas hastes, os elementos de captação precisam ser interligados ali à malha de aterramento. Então o aterramento na subestação ele é uma única malha que reúne todos os componentes ali naquele ponto comum que é a malha de aterramento, E essa malha também precisa receber ali as cargas estáticas, as cargas naqueles elementos que não estavam preparados para conduzir aí corrente para armazenar carga, como elementos metálicos, que através de indução podem armazenar carga. Isso pode gerar choque elétrico, pela tensão de toque ali ou através da tensão de passo também, mas normalmente tensão de toque. Então o aterramento ele tem esse papel importantíssimo aí dentro da subestação e até em qualquer instalação elétrica, Afinal de contas o aterramento ele vai desde a baixa tensão até instalações de extra alta, ultra alta tensão, como é o caso das subestações que a gente costuma falar aqui. E o que é a resistividade do solo? Basicamente é uma propriedade que vai representar a capacidade do solo de resistir à passagem da corrente elétrica. Assim como é a resistividade de cabo, resistividade de qualquer material, no solo é a mesma coisa. E por que no caso do solo acaba sendo tão importante? Muito por conta do que a gente falou. Quando a gente projeta a malha de aterramento lá da subestação, ela vai estar ali abaixo do nível do solo, normalmente cerca de 60 centímetros ali abaixo do nível do solo. E esse solo, dependendo da resistividade dele, o escoamento das correntes
torna-se um pouco mais complicado. Dependendo do nível de resistividade do solo, essas correntes elas podem ir mais para o fundo do solo, tá? Levando esses potenciais perigosos lá para o fundo e aliviando os potenciais na superfície, o que é desejável, né? Você ter potenciais baixos ali na superfície, porque isso tem a ver com a segurança, né? Tem a ver com a segurança de operadores, de pessoas que circulam ali na subestação. Mas também, dependendo da resistividade, essas correntes elas podem se distribuir principalmente nas camadas superficiais. E aí a gente vai ter altos potenciais de toque e passo, o que é um perigo aí falando de subestações elétricas, né? O que é que influencia ali a resistividade do solo? Basicamente, tipo de solo, umidade, temperatura, a estratificação também, que é um passo importante aí do projeto da malha, e a composição química dele também. Então, explorando aqui cada um desses fatores. A umidade, ela influencia diretamente ali na resistividade do solo. Quanto mais umidade eu tenho naquele solo, menor vai ser a resistividade dele, como está mostrando aqui na tabela. Se você observar um solo ali com 0% de umidade, né, sem umidade alguma, a resistividade dele é bem elevada. Mas se eu colocar ali 2,5% de umidade, eu tenho uma queda bastante considerável. E se eu aumento esse percentual de umidade, eu chego numa resistividade baixa. Então, naturalmente, o solo, quanto menor o índice de umidade, maior vai ser a resistividade e vice-versa. Então, sempre que a umidade for aumentando, então a resistividade vai diminuindo exponencialmente. Então, fica a dica aí, em projetos de subestações de alta tensão, né, você trabalhar em empresas de projetos de subestações de alta tensão, participar da concepção do projeto, aquisição de terrenos, ou trabalhar diretamente no fundiário, dar algum apoio desse tipo, o ideal é que você consiga ali solos que tenham maiores índices de umidade, né? Evitar aquele solo muito seco, porque normalmente o solo muito seco vai ter uma resistividade muito alta. E aí, quando a resistividade do solo é muito alta, a sua malha vai ter que ter mais cabo, vai ter que ter mais hastes, vai ter que ter uma área maior, e isso vai encarecer o projeto da malha. Existem casos até que você tem que adotar uma solução especial de projeto, porque aquele solo é tão seco, né, a resistividade dele é tão alta, que mesmo com uma malha robusta, ela não baixa. Então vai para um tratamento de solo, hastes profundas e outras soluções de engenharia que são implantadas. Mas aí o ideal é que aquele solo ele mantenha ali a umidade dele ao longo do ano, né? A gente sabe que tem períodos aí intermitentes, onde essa umidade vai variar, mas o ideal é que ela se mantenha ali ao longo do tempo, tá? A temperatura também acaba influenciando na resistividade do solo. De que forma? Tem um gráfico aqui para ilustrar o comportamento da resistividade do solo frente a uma variação de temperatura. Veja que aqui eu tenho duas situações diferentes, tá? O gráfico aqui ele se divide em abaixo de zero e acima de zero. Quando eu tenho uma temperatura acima de zero, a tendência é que a resistividade do solo aumente também. Em contrapartida, quando eu tenho uma temperatura muito baixa, né, abaixo de zero, eu também tenho um aumento da resistividade. Isso por conta do estado da água, né? Essa descontinuidade ela se dá por conta da passagem da água aí, quando chega em 0 grau, do estado líquido para o estado sólido, né? A água por si só ela tem essa característica e isso acaba influenciando, né? A presença de água no solo, né? Essa solidificação dela, esses cristais de gelo que aparecem acabam influenciando também na resistividade do solo, aumentando aí essa resistividade. E aí o que é que eu tiro daqui de lição? Em ambientes muito frios, né, em ambientes aí onde você tem gelo, né, que normalmente não é o caso aqui do Brasil, né, a gente tem até algumas situações de neve, mas situações pontuais e num período bastante curto em comparação com outros países aí do norte, principalmente, né, na Europa também. Enfim, você tem vários países aí que sofrem com a ação do gelo, né, com baixas temperaturas, e aí a malha de aterramento, né, nessas subestações aí em ambientes congelados, ela também precisa ser robusta, né? Assim como eu tenho em um ambiente muito quente, tá? Em um ambiente desértico, eu tenho uma malha de aterramento robusta, né? Porque o solo é muito seco, né? Porque a temperatura é muito alta. Do outro lado, né? Quando eu tenho uma temperatura muito baixa lá no gelo, eu também preciso ter
uma malha de aterramento muito robusta. Então esses dois extremos, eles acabam tendo esse ponto comum, que é uma malha de aterramento com mais cabos, com mais hastes, uma malha de aterramento com uma área maior, uma malha de aterramento que ali tente reduzir aquela resistividade. Então, para nós, como projetistas, é muito importante fazer essa análise e já ter em mente que sempre que você vai trabalhar, você tem uma oportunidade de fazer o projeto em um ambiente onde a temperatura é muito alta, provavelmente você vai ter um trabalho maior no projeto da malha de aterramento. Da outra forma, se você também pegar um ambiente que tem uma temperatura muito baixa, provavelmente também você vai ter um trabalho a mais aí no seu dimensionamento, você vai ter que fazer um estudo mais criterioso para que aquela malha, no final das contas, atenda a todos os critérios aí técnicos de segurança, de dimensionamento de cabo, de tensões de toque, tensão de passo, tensões perigosas de uma forma geral e resistência da malha de aterramento. A resistividade também vai variar de acordo com a estratificação do solo. E aí a estratificação do solo é um ponto importante também do projeto da malha de aterramento, porque o dimensionamento da malha de aterramento consiste basicamente na medição de resistividade do solo, é ali que a gente vai começar o projeto de fato, fazendo a medição de resistividade, fazendo o tratamento de dados obtidos na medição de resistividade e logo após isso eu tenho que fazer a estratificação do solo, que é basicamente eu pegar um solo que está ali todo misturado com vários componentes, com areia, com vegetação, com lixo, com, enfim, diversos componentes. Eu vou pegar tudo aquilo e eu vou estratificar esse solo em várias camadas horizontais. Isso é uma metodologia que a gente utiliza no dimensionamento de malhas de aterramento e a gente precisa fazer esse passo da estratificação do solo para poder obter no final das contas a resistividade aparente desse solo e aí eu conseguir fazer o dimensionamento da malha. Então a estratificação é um ponto muito importante, além de ser um dos passos aí que você vai precisar fazer no seu projeto de malha de aterramento. E aí, para fazer a medição da malha de aterramento, eu utilizo o método de Werner, que basicamente esse método consiste em a utilização de um termômetro, um equipamento de medição da resistência do solo, que basicamente é um equipamento aí de 4 terminais, sendo 2 terminais de corrente, que são os terminais da extremidade, C1 e C2, e 2 terminais de potencial, P1 e P2. Basicamente esse equipamento ele vai injetar uma corrente através do terminal C1, que vai entrar aqui na terra, e essa corrente ela se distribui aqui pelo solo e ela vai voltar para o outro terminal de corrente C2. Então aqui eu tenho um circuito fechado onde essa corrente circula e como eu tenho uma corrente circulando através de eletrodos de potencial, aqui eu tenho uma medição do potencial entre os pontos B e C. Então esse potencial entre os pontos B e C basicamente é a resistência do solo entre esses pontos aqui vezes a corrente, a lei de Ohm, V igual a RI. Então ele está medindo aqui V, B, que é VBC, que é igual a R do solo aqui vezes essa corrente que está sendo injetada. Então esse é o método de Werner. E aí nesse método a gente faz várias medições em diversos pontos ali ao longo do terreno da subestação para que eu consiga obter ali, através de uma distribuição estatística em vários pontos, vários distanciamentos, a gente faz isso também para que no final das contas eu tenho eu obtenha ali a resistividade média daquele solo, para que no final das contas eu consiga obter a resistividade do solo. Então, o detalhamento do método de Werner, do procedimento de medição de resistividade, de quais pontos, quantos pontos a gente precisa medir, quais os espaçamentos corretos, onde fazer esses pontos de medição e todo o procedimento, desde o posicionamento do equipamento até a medição, a leitura, tratamento de dados, cálculo da resistividade final e dimensionamento da malha. A gente mostra isso tudo em detalhamento lá no nosso curso de projetos de subestações de alta tensão, o curso Desmistificando Projetos de Subestações de Alta Tensão. Próxima turma vai estar abrindo no próximo mês, está previsto para o dia 30 de outubro. E aqui embaixo eu estou deixando o link para a lista de espera do curso.
E é interessante que você se inscreva, né, se você tem interesse de entrar nesse mercado, aprender sobre projetos de subestações de alta tensão e ingressar de uma vez por todas nessa área. É importante que você se inscreva nessa lista para ir recebendo informações ao longo desse tempo, aí até a abertura das turmas, e também para se informar de tudo que a gente vai liberando de informações e detalhando aí sobre o curso, beleza? Então, clica aqui embaixo no link que está aqui na descrição e se inscreve aí na lista de espera. Então, só continuando aqui, a medição de resistividade é uma atividade que ela é relativamente simples. Na verdade, principalmente porque ela precisa apenas, basicamente, do termômetro e os demais componentes que a gente está mostrando aqui, que geralmente eles vêm todos ali quando você compra esse termômetro, né? Você compra o termômetro, ele vem completo o kit para fazer a medição da resistividade. Normalmente você tem ali o termômetro, algumas hastes pequenas ali que você vai cravar no solo, os condutores e conectores. E aí fica até uma dica aqui para você, projetista aí de subestação de alta tensão. Uma outra atividade que você pode oferecer, um outro serviço que você pode oferecer além do projeto é a medição de resistividade. Isso por quê? Porque essa atividade da medição de resistividade, ela é um requisito para o seu projeto de malha de aterramento. Então, para você dimensionar corretamente a malha de aterramento, você vai precisar ter a medição de resistividade. E aí, quando você for oferecer o projeto, você pode incluir no valor do projeto a medição de resistividade. É claro que você vai precisar investir em equipamento, mas como eu falei, esse equipamento aí é um equipamento que não é caro, tá? É um equipamento que, se você comparar, por exemplo, com maletas de testes de relés, é um equipamento que tem um valor ínfimo, tá? É um valor irrisório, né, se comparado com vários equipamentos que a gente tem aí de testes. Então esse equipamento é um valor super acessível, é um equipamento que você pode adquirir e, além do projeto da subestação, você pode oferecer esse serviço de medição de resistividade do solo. E aí você vai fazer 2 em 1. Então você vai faturar no projeto da subestação de alta tensão e também na resistividade do solo. E acaba sendo um ganho tanto para você quanto para o seu cliente, né? Porque para você vai ter toda aquela confiabilidade da medição estar correta, que é você mesmo que está executando. Então você vai determinar os pontos, você vai fazer a medição, você vai fazer o tratamento dos dados, o dimensionamento da malha, então está tudo na sua mão. E para o seu cliente também acaba sendo uma segurança, porque você, fazendo o pacote, consegue um preço mais interessante e também essa confiabilidade ali de estar sob a mesma responsabilidade, toda essa atividade relacionada à malha de aterramento. Ele não tem que estar administrando atividades de projeto, de medição, enfim, com contratos diferentes, com empresas diferentes. Então fez a medição de resistividade, estratificou o solo, fez todos os passos necessários, você vai fazer o dimensionamento da malha de aterramento, né? A malha de aterramento é o seu produto final aí de todo o processo de aterramento, né? Desde a medição, estratificação, cálculos necessários até a malha de aterramento final, porque a sua malha de aterramento ela vai ter que dar a segurança do projeto e ela vai consolidar todos os pontos de aterramento dos equipamentos, das superfícies metálicas, do SPDA, tudo isso vai ser consolidado na malha de aterramento. Então a sua malha ela vai ser composta basicamente por condutores, né, em formas de quadrículas, tá? Você tem vários condutores conectados aqui ou por conexão mecânica ou por solda exotérmica, de acordo com o projetista, presença de algumas hastes de aterramento. Existem algumas melhorias, tá? Isso aqui é uma malha representativa, existem algumas melhorias que podem ser feitas aí na malha, que a gente aborda isso também lá no nosso curso, tá? Mas o que você precisa saber aqui, principalmente, é que a sua malha ela vai consolidar todo o aterramento da subestação, ela precisa suportar as correntes de falta, tá? Então o nível de curto-circuito máximo você já precisa obter também, né? Quando você chegar nessa parte aí de dimensionamento da malha, isso é uma premissa que você precisa ter para poder fazer o cálculo desse cabo, tá? E aí você vai dimensionar toda a malha de aterramento fazendo esse processo iterativo. E essa malha ela precisa garantir no final, né? Esse é o objetivo final da malha de aterramento, é que, além da resistência baixa, os potenciais de tensão, de toque e passo,
estejam garantidos, né? O que é a tensão de toque, né? Basicamente é a diferença de potencial entre um ponto energizado aqui, que é tocado pela pessoa, e um ponto no chão situado a 1 metro de distância, tá? É nessa configuração aqui que a gente faz os cálculos de potencial de toque, assim como a gente faz também os cálculos de potencial de passo, né, para essa distância padronizada de 1 metro. Então, aquela malha, né, que a gente está projetando, né, com aquelas quadrículas, com todos aqueles artifícios de projeto que a gente vai fazer para reduzir as tensões de toque e passo, precisa garantir que essas tensões elas fiquem sempre abaixo dos valores limite, que são valores calculados também durante esse projeto da malha. Se você teve a oportunidade de visitar uma subestação de alta tensão, já ter visto fotos e vídeos, você deve ter percebido que o pátio da subestação é revestido por uma camada de brita, como está mostrando aqui, ó. Você tem o solo, tá? Esse aqui é o nível do solo. Você tem aqui uma camada de brita, né? E aqui é uma pessoa em cima. E por que que acontece isso, né? Por que que na subestação de alta tensão eu tenho uma camada de brita? A camada de brita é colocada ali principalmente, tá? Principalmente ali por conta de muito do que a gente falou, né? Dos potenciais de toque e passo. Porque quando eu tenho ali uma camada de brita, eu estou fazendo o quê? Eu estou pegando essa pessoa que está aqui em cima e eu estou separando ela do nível do solo. Porque a minha malha, ela está aqui embaixo, ó. A malha está aqui embaixo. A malha fica ali cerca de 50 centímetros ali abaixo do nível do solo. Então a minha malha, ela está nesse nível, tá? Aqui eu tenho cota zero, que é o nível do solo, tá? E aí os potenciais que são produzidos aqui na malha, dependendo da resistividade do projeto da malha, eles podem estar um pouco mais para baixo aqui, a intensidade maior mais embaixo ou mais próximos da superfície. E aí, ó, quando eu tenho elevados potenciais aqui na superfície do solo, eu tenho também uma diferença de potencial maior entre os pés da pessoa, né? Entre os pés do operador que está ali na subestação. Então tem uma tensão de toque maior. Quando eu coloco essa camada de brita aqui, eu estou elevando essa pessoa, eu estou separando ele do nível do solo, então eu estou criando aqui uma camada isolante entre os pés da pessoa e o potencial. O que não quer dizer que a pessoa, por estar em cima da camada de brita, ela está totalmente protegida, mas essa pessoa que está aqui, né, a tensão de passo a que essa pessoa vai estar submetida, ela vai ser ali um pouco inferior do que ela estaria se tivesse ali sobre exatamente a superfície do solo. Então, se a gente observar, até na metodologia de cálculo aí dos potenciais de toque e passo, quando eu coloco uma camada de brita, eu tenho um fator C que vai multiplicar aqui, ó, a minha resistência do solo, né, da camada superficial, tanto para a tensão de toque quanto para a tensão de passo. Então eu tenho um fator C que vai influenciar nesse cálculo, que é calculado aqui através dessa fórmula. Então veja que a brita, ela atua de forma protecionista, né? Ela atua ali para proteger a pessoa que está circulando ali das tensões de toque e passo, né? Ela vai causar uma redução nessas tensões de toque e passo. É como se com essa camada de brita eu estivesse aumentando a espessura da bota isolante do operador na subestação. Então é por isso que a gente costuma ali, sempre no projeto da subestação, especificar uma camada de brita ali no pátio, né? Sempre forrar o pátio da subestação com a camada de brita para dar mais segurança a pessoas que adentrem aí, circulem no pátio daquela subestação. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, queiram sugerir algum outro tema para a gente falar aqui, ó, deixa aqui embaixo nos comentários. Também não esquece de se inscrever na lista de espera que está aqui embaixo, ó, na descrição do vídeo, está a lista de espera do nosso curso de projetos de subestações de alta tensão. Mais uma vez, o curso vai abrir no final do próximo mês, tá? Então você tem mais de um mês para se programar e fazer o treinamento. É importante que você se inscreva na lista de espera para que você não perca aí as inscrições, né? Porque acontece, a gente sabe que nossa vida acaba sendo muito corrida, né? O dia a dia, a gente trabalha o tempo todo, a gente tem muito problema para resolver. Então, para você não perder essa oportunidade, não deixar passar, né? A gente abriu a última turma no ano passado, ainda no mês de outubro, então um ano depois a gente está abrindo uma outra turma
né? Só para realmente quem quer fazer o curso, né? Para quem quer entrar nesse mercado, né? Quem já vem aí estudando sobre subestações, quem está buscando um espaço nesse mercado. Então acho que essa é a grande oportunidade de aprender aí todo o projeto de subestação, né? Porque lá no curso a gente fala aí de sistema elétrico de potência, equipamentos elétricos, né, estudos de curto-circuito, proteção, arranjo físico, lista de documentos. Então tem a parte de aprovação da concessionária, detalhamento de projeto, malha de aterramento, serviço auxiliar. Então tudo que você precisa para projetar a subestação aí de alta tensão, a gente vai falar lá no curso, tá? Então acho que essa é a grande oportunidade, tá? Se você realmente tem interesse, se você está esperando por isso, não deixa de se inscrever nessa lista e não deixa de participar também da turma aí que a gente vai abrir no próximo mês, beleza, pessoal? Se tiver alguma dúvida, mais uma vez, deixa aqui embaixo. Então, vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e eu vejo você no próximo vídeo.